Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Raul Justilores. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas. Hoje nós conversamos com Raul Justilores. Raul é jornalista, é editor-chefe da Veja São Paulo, a Vejinha, e autor do livro São Paulo nas Alturas. Raul, muito obrigado por topar conversar conosco. Muito obrigado, Maurício, é um prazer. Raul, recentemente eu conversei com o Anthony Ling, que é o editor do Caos Planejado, também atua bastante nessa área de urbanismo. Conversamos com ele no podcast número 7, e nós falamos sobre o livro dele, o Guia de Gestão Urbana. E ele fala como melhorar a regulação dos espaços públicos e dos espaços privados em geral. É realmente um guia para quem está interessado na área. Mas você, como, diria, um especialista em São Paulo, aqui, na nossa grande metrópole, quando falamos nós especificamente de São Paulo, quais seriam esses pontos mais importantes para refletirmos em relação à regulação urbana? Eu acho que diversos, Maurício. A legislação paulistana dos últimos 60 anos criou uma cidade muito pouco funcional e uma cidade muito segregada. Vou dar alguns exemplos. A partir de 57, a legislação paulistana foi cada vez mais limitando o que pode ser construído em cada terreno da cidade. Por exemplo, pelas leis paulistanas, depois de 57, nem o Copan, nem o Conjunto Nacional, nem o Edifício Itália poderiam ser erguidos como foram. Eles teriam que ser muito menores. E se você diminui muito o tamanho de um prédio, você tem que construir mais para compensar. Então, naquele pequeno terreno onde está o Copan, tem lá 1.100 apartamentos. E que estão todos cheios, aliás. Se aquele prédio fosse muito menor, você teria que construir vários outros prédios para abrigar esses 1.160 apartamentos. Quanto mais você obriga a cidade a ficar espalhando mais prédios, ela tem que crescer para os lados. E quando ela cresce para os lados, ela vai passando por cima de rios, de verde, de áreas virgens. Então você vai espalhando aí a mancha de concreto e de asfalto. E quanto mais longe as pessoas moram umas das outras, mais tempo elas levam para ir para o trabalho, para se encontrar. E se leva muito tempo, as pessoas tendem a querer ter um carro na garagem para diminuir essas distâncias. Numa cidade com 12 milhões de pessoas, você pode imaginar se todo mundo achar que a melhor maneira de se locomover do ponto A para o ponto B é andar de carro. Então, as nossas leis espraiaram a cidade demais para os lados, e em vez de a gente crescer para o alto, a gente cresceu para os lados, e a gente foi literalmente invadindo Serra do Mar, Área dos Mananciais, Serra da Cantareira. Ou seja, hoje em dia, não tem quase uma divisa entre São Paulo e as cidades vizinhas. Ou seja, uma espécie de mar de concreto que vai sendo empurrado. Isso foi feito por legislação. Ao mesmo tempo, a gente também criou leis que segregam os bairros por uso. Então, bairros X são estritamente residenciais. Bairros Y, feitos aí a partir de operações urbanas, aí promovidas pelo poder público, são essencialmente corporativos, Se os bairros são divididos por uso, significa que num bairro em onde só se trabalha, dando exemplos aqui, Avenida Faria Lima ou Avenida Berrini, onde praticamente não há prédios residenciais. Imagina-se que milhares de pessoas em prédios de escritórios, no determinado horário, vão sair e vão ter que pegar um carro para ir para casa, porque quase não tem moradia por perto. Ou é pouca moradia,
para a quantidade de gente que trabalha lá. Então, tá aí aqueles fantasmagóricos congestionamentos ao redor da Berrini e da Faria Lima. Então, você não criou uma cidade misturada. Vou dar um exemplo. Quando você viaja, né, quando paulista ou paulistano viajam, né, você vai a Buenos Aires, por exemplo, que não é tão longe assim da gente e com quem nós compartilhamos tantos problemas. Se você caminha pela Recoleta, ou por Palermo, ou pelo centro de Buenos Aires, ou mesmo Puerto Madeiro, há uma coisa lá muito distintiva. Você vai ver prédios residenciais, do lado de prédios comerciais, e no mesmo quarteirão você vai ver loja, supermercado, inclusive cafés e restaurantes no térreo dos prédios residenciais. Isso faz com que o portenho caminhe muito. É muito simples você sair de casa em Buenos Aires e andar a pé e resolver a sua vida em poucos quarteirões. A tua academia de ginástica, às vezes até o teu trabalho, mas o restaurante, a lojinha, o supermercado, você pode fazer isso a pé. É muito comum. Também é comum isso em Paris, ou em Manhattan, em Nova York, ou em Madrid, ou em Londres. Você sai do hotel, né, você sendo um brasileiro turista, você vai perceber que tem muita coisa à mão. Isso foi feito com desenho urbano. Aqui em São Paulo, não. Aqui nós temos dezenas de bairros em áreas centrais de São Paulo, onde você não pode construir, não pode abrir um restaurante, ou uma sorveteria, ou um café. É estranhíssimo você ter essa mentalidade de condomínio fechado, de subúrbio, no meio da cidade. É como se você criasse aí uma casta protegida que não quer as dores de cabeça de viver em cidade grande. Opa, viver em sociedade é você compartilhar os privilégios e os perrengues. Ou seja, eu não tenho dúvida que quem mora numa cidade grande ou numa cidade média tem acesso a melhores empregos do que quem está numa cidade pequenininha. Tem acesso a melhor estudo, melhores faculdades e melhores professores. Tem uma gastronomia e uma vida cultural muito melhores. E mais importante que tudo, porque nós somos seres sociais. Você está numa cidade grande, você vai achar a tua turma. Você vai achar gente muito legal para conhecer, para namorar, para criar família. Então você tem uma diversidade muito maior do que se você está num lugar excessivamente homogêneo ou pequeno. O problema é que muitos bairros, não só de São Paulo, mas de outras cidades Brasil afora, eles querem ter acesso a tudo isso que eu falei, mas eles não querem trânsito, não querem barulho, não querem nenhum perrengue. E você vê campanhas vergonhosas, eu diria, em São Paulo, contra uma estação de metrô, contra corredor de ônibus no seu bairro, contra escola, porque faz barulho, não querem feira livre, não querem shows em um estádio que foi construído antes da casa dos vizinhos. E uma longa lista, né? É o que os urbanistas chamam de não no meu quintal, né? A pessoa quer morar numa cidade cheia de serviços, mas quer empurrar o problema para outros, que tenham menos poder, que tenham menos lobby, que tenham menos dinheiro. Então você imagina, né? Se a gente levasse isso às últimas consequências, né? Alguns bairros iam só ter presídios, usinas de lixo e problemas, enquanto outros iam ser lotados de parques, praças e centros culturais. Acho que o poder público tem a obrigação de equilibrar o privilégio e também a dor de cabeça. A vida é um grande ônus e bônus, né? E, de fato, esse espraiamento, Raul, me chamou a atenção porque causa um impacto ambiental também por várias vias, né? Essa questão dos rios, também desmatamento, querendo ou não. Então, poluição pelo transporte individual, né? Então, realmente, a gente tem que parar para pensar, para refletir como tudo isso está integrado, o urbanismo, a moradia, o transporte. Mas muito, muito interessante você colocou. E também outro ponto que parece que São Paulo, então, apesar de estar fazendo errado nessas últimas décadas, já fez certo, né? Então, São Paulo
pode aprender com São Paulo, né? Apesar de também poder aprender com outras cidades. Então eu queria que você comentasse um pouco disso. Eu vi que você já morou em outros países, né? Queria então que você falasse o que São Paulo pode aprender com São Paulo e o que São Paulo pode aprender com outras cidades, outros países que você pelos quais você já passou. Olha, São Paulo já foi o oposto do que é hoje, né? Nos anos 20 e 30, São Paulo criou regras que exigiam um mínimo de andares no chamado Centro Novo. Então, para que o Centro Novo, em onde estavam os empregos, o bonde, os serviços da cidade, não fosse desperdiçado, com pouca gente morando, havia uma obrigação de, no mínimo, 4 andares. Então, o Centro Novo tinha um mínimo de 4 andares. E depois, como Prestes Maia, aí já final dos anos 30, início dos anos 40, as esquinas de avenidas muito importantes, do chamado plano de avenidas dele, podiam ganhar aí exceções arquitetônicas. Ou prédios muito maiores, ou arranha-céus, algo que criasse aí uma paisagem mais imponente. Então, São Paulo, nesse aspecto, queria ser como Manhattan ou como Chicago. Você ter muita gente morando e muita gente trabalhando onde já existe infraestrutura, em vez de ficar construído do zero a cada década, como em São Paulo, né? No momento que a gente está conversando, Maurício, a gente continua destruindo áreas verdes nas bordas da cidade, porque vários poderes difusos impedem que se construa e que se cresça nas áreas centrais. Há um mito que São Paulo já é uma cidade muito verticalizada e muito densa. Eu digo mito porque os fatos não corroboram essa percepção, né? O centro expandido de São Paulo tem 2 milhões de habitantes. A suposta área é muito densa. Há 10 milhões de paulistanos morando na Zona Sul, Zona Leste e Zona Norte, que são menos verticalizadas, mas muito mais densas. Então, a densidade em São Paulo está nas bordas, onde as pessoas, deve-se dizer, ainda vivem muito mal. Aqui a nossa verticalização foi pouco densa. Moema, por exemplo, que é um bairro cheio de espigões, são espigões magrinhos. São prédios que, de novo, por conta das nossas leis, tem um baita recuo na frente, recuos laterais e recuo atrás. Então, uma parte pequena do terreno é, de fato, construída. E aí vira aquele prédio enorme, fininho, muitas vezes com 1 ou 2 apartamentos por andar. Você tem um baita terreno onde moram 40, 50 pessoas. Enquanto numa vilinha de antigamente, ou mesmo nas nossas favelas, mora muito mais gente, sem estar verticalizado. Então, as leis aí, elas reagem a ideias da elite de que aqui já está muito cheio, vamos empurrar o crescimento fora do centro. E aí você cria uma cidade disfuncional, né? Quase 70% dos empregos em São Paulo estão nesse centro expandido, pouco habitado, né? E assim, voltando àquele exemplo de como a gente acha aí que a cidade é muito densa, Moema e Itaim tem 9 mil habitantes por quilômetro quadrado. A Recoleta, em Buenos Aires, tem 35 mil habitantes por quilômetro quadrado. O Upper West Side de Nova York tem 44 mil habitantes por quilômetro quadrado. O Eixample, em Barcelona, onde estão os prédios do Gaudí, tem 30 mil habitantes por quilômetro quadrado. E basta olhar, e tem 1000 fotos de drone no Instagram, às vezes eu até posto no meu Instagram. Você vê Barcelona, que é uma cidade em que a média, os prédios têm 8 andares apenas, mas não tem recuos. Tem espaços vazios no miolo de quadra para ventilação e para insolação, mas é tudo grudadinho. Paris é tudo grudadinho. Você não desperdiça áreas da cidade vazias com aquela graminha, aquele gramado pobre que a gente coloca em cima de uma laje de estacionamento, de garagem subterrânea, achando que a área é permeável. São aquelas leis bem intencionadas que são placebo no Brasil.
Não, tem que ter área permeável. Então a gente bota ali uma graminha em cima de uma laje de concreto, achando que aquilo é terra fértil. E ainda chama de área verde, né? E chama de área verde. Uma área verde que nunca vai ser usada e pior, né? Permite aos prédios colocarem esse enorme fetiche paulistano que é a grade, o painel de vidro, o muro alto. Enquanto o prédio está no limite da calçada, sem recuo frontal, como você vê na Avenida Vieira de Carvalho, ou na Avenida São Luís, no centro, ou em vários prédios em Higienópolis ou Santa Cecília, não dá para colocar grade. Você tem literalmente a vitrine, o café na calçada. E aí, falando de qualidade, eu não tenho dúvida que o edifício São Luís, na Praça da República, é muito superior aos tais espigões de Moema. Perfeito. Agora, Raul, eu tenho uma questão até mais pessoal, assim, uma reflexão minha, assim. Eu sempre fiquei um pouco chocado com os programas de habitação, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que eles constroem moradias longe de tudo, assim, só aquelas moradias assim mais afastadas possível de tudo do centro da cidade, e são normalmente moradia para pessoas que precisam de empregos em geral no centro da cidade. Então realmente não integrou a moradia da pessoa com o transporte que ela vai precisar, com o emprego que ela vai precisar. Então são áreas com pouco comércio, poucas opções de tudo. Porém, mais recentemente eu estava andando no centro da cidade e eu vi que parece que estão havendo projetos de Minha Casa Minha Vida e de programas de habitação governamentais no centro. Ou seja, agora parece que está havendo uma preocupação em colocar as pessoas de volta no centro, especialmente, né, não só pessoas de classe mais alta, mas também todo tipo de pessoa. Então, o que você acha dessa mudança nesse tipo de política pública, na Minha Casa Minha Vida, e onde você acha que também ainda há espaço para melhorar? Olha, há muito espaço para melhorar, porque esses exemplos que você citou ainda são a minoria da minoria, são exceções. Ou seja, em regras gerais, nós estamos parados no BNH. É como se fosse aquele feitiço do tempo, né? O dia da marmota. A gente continua querendo oferecer teto para os mais pobres, mas sem oferecer cidade. E teto sem cidade é um obstáculo para a ascensão social. Não adianta você dar apartamento que não vai valorizar nunca, e onde os mais pobres vão pagar por 20, 30 anos um imóvel que começa a se depreciar 2, 3 anos depois de entregue, onde não tem transporte público, não tem emprego, não tem segurança, não tem vida de rua, não tem comércio, onde o sonho de todo mundo ali ou é comprar carro ou é ir embora. Isso é uma tragédia, né? A anti-economia, né? O Minha Casa Minha Vida repetiu isso. Então você vê que da ditadura militar aos governos do PT, a gente erra ainda nisso. A Caixa Econômica Federal, sob tucanos, sob petistas, sob o Temer e sob o Bolsonaro, porque é um assunto, aliás, que não interessa a ninguém, continua dificultando conjuntos habitacionais que tenham comércio no térreo. Ou seja, a Caixa Econômica dá crédito a esses condomínios de diversos caixotes onde não tem serviço nenhum, onde você não vai fazer nada a pé. Ou seja, política pública com dinheiro público que não cria cidade, que cria bairros aí sombrios que ficam na maior parte do dia vazios e sem uso. Ou seja, cidades dormitório. Então, a gente tem muito a melhorar. Ou seja, o crédito público devia ser para incentivar a criação de cidade, bairros bons, onde justamente essas pessoas mais pobres possam ascender de vida. Eu acho que o caso que você citou em São Paulo, né, tem aquela incorporadora Magic, que tem feito isso, mas assim, pelo que eu vejo, que eu até converso com o incorporador da Magic, o André Citron, é complicado, porque assim, há poucos terrenos nessas áreas centrais boas. Esses terrenos, logo, são bastante caros, porque são disputados, e ele acaba tendo que construir apartamentos muito pequenos. O que funciona, claro, a gente tem que imaginar que as classes baixas no Brasil
tem 1.000 formatos. Ao contrário do que pensa a Caixa Econômica e Minha Casa Minha Vida, que queria apartamentos de 2 quartos e 50 metros quadrados para todo mundo. Né? O Brasil tem pessoas aposentadas, viúvos e viúvas, jovens solteiros, gente do interior que veio para a cidade grande, divorciados e separados, mas também temos famílias com 3 filhos e 4 filhos. Então, o apartamento de 30 metros quadrados não vai funcionar para o casal com 3 filhos. E, ao mesmo tempo, o apartamento de 60, 70 metros quadrados pode ser grande ou ficar grande para o bolso daquela pessoa que mora sozinha. Então, esse equilíbrio, que cá entre nós é óbvio, ainda não chegou na cabeça de quem de quem desenha essas políticas públicas em Brasília. Sim. Você teria, então, algum exemplo para citar no mundo? Eu acho que você comentou, já vi você comentando sobre Washington, e é interessante porque eu já morei lá também, e eu via muita coisa interessante. Acho que Washington é pouco falada de maneira geral, talvez por ser também uma cidade meio diferente nos Estados Unidos, não é exatamente uma cidade. Né, também. Meio Tem vários exemplos bons, até porque moradia digna é um dos grandes desafios do último século, onde o Brasil patinou demais. Então, tem 1.000 exemplos. Washington é um exemplo até recente, que a gente tem que lembrar que foi a cidade mais violenta dos Estados Unidos no final dos anos 80 e início dos anos 90. Aliás, Washington e Baltimore, que são cidades aí quase vizinhas, e com epidemia de crack, uma epidemia de crack muito violenta. Então, com diversas cracolândias. Aliás, é um raro caso, né, de uma cidade onde até o prefeito foi preso por consumo de crack, como foi em Washington. Então, o lugar onde eu morava em Washington já é um lugar que melhorou muito pós-pandemia de crack. Eu morava a 6, 7 quadras da Casa Branca, num bairro chamado Logan Circle, e eu morava num prédio, para os padrões locais, um prédio quase de luxo. De classe média alta, classe alta, né? O prédio, aliás, mais alto de Washington eu morava, de 15 andares, com 4 tipos de plantas. Então, tinha 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Ou seja, muito misto. E caro. Só que, no quarteirão de trás, havia pelo menos uns 8 predinhos, aí de 5, 6 andares, que eram prédios privados, de locação. A maioria dos prédios são de locação, não é casa própria, só que era uma locação social financiada pelo governo. E como? Nesse caso, a prefeitura permite que os prédios sejam maiores em área construída se você alugar para locação social, e o governo federal banca parte do aluguel com vouchers. Um sistema de voucher. Então, se você está abaixo da linha da pobreza americana, né, a chamada Section 8, você recebe esse voucher que paga 90% do teu aluguel, se aluga nesse prédio que é administrado privadamente, que pertence a um privado e que logo terá todo o cuidado para que esse prédio não se deteriore, porque ele, 30 anos depois, vai poder vender esse prédio a preços de mercado, ou realugar, ou vender para os próprios moradores. Mas são prédios, então, que têm uma população de baixa renda num bairro muito bom e que visualmente não parecem inferiores aos prédios com preço de mercado. Então, eu saía do meu prédio caro, passava na frente desses prédios com aluguel barato, e não via nenhuma distinção, com uma vantagem, né? Os filhos e netos das pessoas morando naquele prédio baratinho, bem localizado, vão ter acesso a serviços num bairro de classe média alta. Eles vão poder estudar numa escola boa, ou pelo menos numa escola melhor. Não vão ter que ficar na escola do gueto, onde o professor falta, onde tem tiroteio, onde falta água, onde tem blackout. Ou seja, você misturar a classe baixa em bairros de classe alta, você permite aí
acesso a serviços melhores. Aqui não, a gente acaba depositando os mais pobres em bairros onde falta tudo. Perfeito. Raul, agora a gente está se caminhando aqui para o nosso tempo, e eu queria te fazer uma última pergunta, então. Opa. Que é, o que você diria, então, aos gestores municipais, prefeitos, secretários de transporte, mobilidade, demais agentes públicos envolvidos em questões urbanas, que são o nosso principal público aqui do Tribunal de Contas? Olha, minha mensagem é, pensem num bairro que vocês estão desenhando ou criando leis, andando a pé. Ou seja, o maior teste que existe é você do órgão público onde você trabalha, ou você do bairro onde você mora, ou do bairro que você está agora desenhando ou legislando. Você consegue fazer coisas a pé? E o quê? Ou seja, tem que testar, sair a pé e perceber como é a calçada, como são as distâncias, que serviços são permitidos, quantos andares, quantas unidades habitacionais são permitidas. É um teste. Se você achar que não é uma experiência prazerosa, esse bairro tem problema. Se você perceber que às 6 da tarde, 7 da noite, todo mundo tem que sair de carro do escritório, porque ninguém consegue morar perto, está faltando diversidade de uso nessa área, nesse bairro. Se há pouca gente num bairro, o que inviabilize, né, é o ponto de ônibus que está sempre vazio, a estação de metrô que vive ociosa, é porque está faltando gente nesse lugar. Então, de novo, em vez de ficar espalhando as cidades, destruindo aí território virgem, vamos aproximar as pessoas. O pedestre precisa de estímulo. Você anda mais em onde tem vitrine, onde tem loja, onde tem mesinha na calçada, onde tem gente na rua. Você não anda onde não há nada para se ver. Perfeito. Acho que é uma boa reflexão. Espero que o pessoal pense muito bem nisso daí, não só com as leis de maneira geral, mas os planos diretores, que em breve aí estarão sendo revisados. Então, perfeito. Raul, gostaria de agradecer, foi ótima a conversa, eu tenho certeza que todo mundo que ouviu, que chegou isso pela primeira vez, vai se deslumbrar, como eu fico deslumbrado aí com o seu trabalho, o trabalho também do Ling, que eu já chamei aqui no episódio 7, como eu comentei. Então, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço a vocês, e quem quiser me seguir no Instagram, eu posto muita coisa visualmente explicadinha sobre essas cidades melhores. Obrigado.